Eu queria começar agora, sim, a nossa conversa lhe perguntando sobre o processo de indicação do ministro Fux, que o senhor viveu essa época. Isso causou muito frisson a forma com que o ministro fez o voto, o tempo que levou o voto e até uma certa incoerência ou discordância com posições anteriores dele mesmo. O senhor que participou do processo ou que foi testemunha ocular também do processo de indicação do ministro, viu como, analisou como esse voto? Veja, o voto do ministro Fux, a meu ver, é uma surpresa, tá? Sob certos aspectos. E eu vou tentar dizer o porquê. Mas antes, pegando a origem da nomeação de Fux, ele foi a primeira nomeação que a presidente Dilma Rousseff fez, né? Quando nós chegamos ao governo, já havia um clima e um posicionamento de muita gente de esquerda defendendo a nomeação do Luiz Fux. Por quê? A avaliação que se tinha é que até então era ministro do STJ e tinha tido posturas garantistas, posturas que evidentemente o recomendavam para apreciar processos importantes, dentre os quais o mensalão, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que talvez tenha sido o ministro, junto com o ministro Fachin, que mais nós recebemos pedidos de setores de esquerda para que fosse nomeado. Claro, tendo em vista que ia ser julgado o mensalão e que ele era um garantista e que, portanto, mereceria que nós perfilhássemos a linha humanista, que seria uma característica do governo Dilma Rousseff, até pela sua formação. Bem, isso foi recebido por nós entrevistamos o Fux, ele mostrou-se realmente, pelo menos na minha percepção, um garantista, e eram situações recorrentes de pessoas do campo progressista, do campo humanista, defendendo a nomeação de Fux. Tanto que quando ele foi nomeado, isto foi, se vocês resgatarem o peso da época, foi comemorado com uma grande vitória pelos setores progressistas, humanistas, era uma pessoa que tinha um preparo acadêmico, um processualista, juiz do STJ, um ministro do STJ, juiz de carreira, e foi tão forte o êxito naquele primeiro momento que Dilma Rousseff, inclusive, falou: olha, eu vou, eventuais nomeações que eu fizer, eu vou sempre seguir essa linha de juízes de carreira e, preferencialmente, ministro do STJ. Tanto que depois ela acaba nomeando Rosa Weber, que era juíza do trabalho, ministra do TST, e Teori Zavascki, que era também ministro do Superior Tribunal de Justiça e juiz de carreira. Bem, ocorre que o ministro Fux, tivemos uma primeira surpresa, e é legítimo que cada ministro se comporte da forma que acha que deve se comportar, e passou a uma teses não garantistas, mas punitivistas, logo no começo da gestão. Inclusive no julgamento do mensalão, que era o primeiro processo de impacto que teria o governo Dilma Rousseff e eu, como ministro da Justiça, enfrentar na condução do Poder Executivo, mas já no mensalão, o ministro Luiz Fux aderiu a teses que eu pessoalmente considero como nada garantistas, inclusive uma aplicação da teoria do domínio do fato, a meu juízo, feita de uma forma a ultrapassar os limites dessa própria teoria, segundo disse o seu próprio autor, Alexis, à época. Ou seja, isso me lembro foi na condenação do Zé Dirceu, em que ele falou que Zé Dirceu tinha que ser condenado, apesar de não existirem provas que indicassem objetivamente a sua ciência ou participação, ele disse que ele dominava o fato. Mas onde é que estava a prova do domínio do fato? Não tinha. Mas mesmo assim, ele acabou optando por uma posição punitivista. Isso se seguiu ao longo de toda a sua trajetória. Posso citar algumas decisões marcantes para mim, em que eu não concordava. Aquela da decisão de que deve ser executada a pena em segunda instância, mesmo sem trânsito em julgado. A meu ver, isso contraria a Constituição, defendi, até sustentei no Supremo Tribunal Federal nesta ação, ao lado de colegas importantes e relevantes, defendia esta tese que era impossível, tem que esperar o trânsito julgado para executar a decisão de segunda instância. Isso teria um impacto muito grande, inclusive, em várias pessoas condenadas de segunda instância, inclusive o companheiro, o presidente hoje, Luiz Inácio Lula da Silva.
E é uma leitura, a meu ver, completamente equivocada da Constituição, porque ela fala textualmente que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Ora, se é uma execução definitiva de sentença, não é uma execução cautelar de uma prisão, teria que esperar o trânsito em julgado. O ministro Luiz Fux foi um dos grandes militantes dessa decisão, a meu ver, nada garantista, passou essa posição num primeiro momento, depois voltou o Supremo Tribunal Federal atrás, mas com o ministro Luiz Fux fincando o pé nesta posição. E assim eu posso citar várias posições que, a meu ver, diziam para mim que nós talvez nós tivéssemos sido equivocados, aqueles que apoiaram Luiz Fux e nós, porque acreditávamos que estávamos nomeando um garantista e que havia se convertido em curto espaço de tempo em uma pessoa que eu chamaria de punitivista. Qual é aí a minha primeira surpresa? O voto da Luiz Fux foi fundamentalmente garantista, indo além das premissas do próprio garantismo, no meu modo de entender. Se vocês pegarem todos os autores que ele citou, até o Lênin Streck, se não for memória, foi citado, né? Juarez Tavares foi citado, vários autores garantistas e que não entendem que seria correta a absorção de Jair Bolsonaro foram lembrados, citados, referidos. A Faroni foi referido. Então, realmente, eu fiquei muito espantado. Era um voto extremamente garantista, né? Então, isso já mostrava uma mudança de concepções. Eu mudei muito de concepções na minha vida. Eu não vou recriminar ninguém que faça isso. Mas não posso dizer que quando ela é muito repentina, ela surpreende. Eu só espero que daqui para frente ele continue sendo garantista ao julgar processos penais, mas não com esta análise que, a meu ver, apresenta certos equívocos quando julga este processo que condenou Jair Bolsonaro. Então, essa é a primeira grande surpresa. A segunda grande surpresa é que Luiz Fux levantou questões que ele não havia levantado nos outros julgamentos deste mesmo caso, de outros processos. Por exemplo, ele falou que era incompetente o Supremo para julgar. Bem, mas ele julgou os outros casos anteriores e haveria, então, a mesma incompetência, né? Que houve cerceamento de defesa, mas não houve nos outros também. Então, foram uma série de questões que ele acolheu preliminarmente, que ele não havia acolhido nos anteriores, em que ele firmou o voto condenatório daquelas pessoas que teriam praticado a abolição do Estado de Direito. A terceira surpresa é com a construção metodológica, porque é aquilo que eu brinquei agora há pouco, uma metáfora do boi do que o Flávio Dino utilizou, que foi extremamente inteligente. Segundo ele, foi o Alexandre de Moraes que tinha falado, ou seja, eu pego um boi, corto em bifes, né? E aí pergunto para o bife, e falo para o bife, muge aí. Né? Não, ele não fala nada. Mas ele tem pata? Não, então não é boi. Ora, por favor, né? Você tem que olhar o todo. Né? Então, no caso do Jair Bolsonaro e dos outros réus da ação que ele estava julgando, ele tinha que olhar o todo. Ele desqualificou a ideia que é uma organização criminosa, a meu ver, não vejo substância para isso, e mais, passou a olhar como se não fosse algo planejado. E passou a ver ato a ato, como se fosse um bife. Lá. E aí o bife não muge. Né? Então, exemplo, eu tenho uma organização criminosa que se organiza para assaltar um banco à noite. E aí o chefe da organização criminosa fala, Zé Eduardo, você vai agora no almoço, depois do jantar, comprar comida para alimentar aqueles que vão assaltar. Ok? Ok, chefe. Vou lá, compro a comida. Aí ele vira para você e fala, você vai dirigir para levar até o banco, tá? E depois vai esperar a saída e vai pegar eles na volta. Tá ok, chefão? Muito bem. Aí, quando chega na hora de verificar, eu faço o fatiamento dos bifes e digo, olha, o Zé Eduardo só comprou comida, tá? Comprar comida não é crime. Mas peraí, eu comprei comida para um golpe, para quem vai assaltar um banco. Mas só comprar comida não é. Ou eu chego depois e falo assim, escuta, você que efetivamente dirigiu, você só dirigiu, dirigir não é crime. Onde é que está o tipo dirigir para alguém? Olha, francamente, né? Perfeito. Então, eu acho isso de uma análise juridicamente, como disse o Valdir, exótica. Todo respeito ao ministro Fux, eu não posso concordar com isso em momento algum. Agora, se você me permite, para não me alongar muito, eu diria que é curioso que o voto do ministro Fux está sendo festejado pelos bolsonaristas, né? E até seria de se esperar se esse voto também não desse um tiro no pé dos argumentos bolsonaristas. Por quê? Porque eu cansei de debater com gente vinculada ao bolsonarismo e que fala não houve tentativa de abolição do Estado de Direito nenhuma. Não, isso é um delírio psiquiátrico esquerdopata. Ninguém estava nisto, não há nada. Pô, mas Fux condenou neste processo duas pessoas, como o Cid e como o general Braga Neto,
tentativa de abolição do golpe. Então houve, não é? Então não era um delito de fredopata. O que nós vamos discutir é quem participou e quem não participou. Mas que houve, não é isso? Primeiro tiro no pé. Segundo tiro no pé. Cansei de ouvir, mas cansei mesmo de ouvir, que nós tínhamos uma situação em que a delação do Cid era inútil, obtida por coação, que o Alexandre de Moraes havia pressionado, e que etc., que era nula, que aquilo era um horror. Pois bem, Fux reconhece a validade da delação do Cid. E chega, inclusive, a dizer que aquela fala do Alexandre de Moraes, que, aliás, isso para mim é óbvio, no início da delação, ele fala: olha, se o senhor falar, faltar com a verdade, o senhor vai sofrer as consequências devidas. Isso você faz sempre. Todos os juízes fazem, é uma cláusula até quase de estilo. Né? E o Fux reconheceu: olha, ela é válida a delação do Cid. E os argumentos bolsonaristas foram por terra. Ora, é engraçado que, como com um lado da cabeça, eles mantêm esse argumento e do outro festejam o voto do Fux. Eu pergunto: me explica. Quer dizer, como é que pode? Esse lado não conversa com esse outro não conversa com aquele? Como é que explica um negócio desse? Tá? Ou seja, o voto de Fux, apesar da minha frontal discordância, ele também atinge no pé alguns argumentos bolsonaristas. Isso tudo foi o que me surpreendeu, sinceramente, naquele julgamento.